Olá a todos! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Entenda Genética. Eu sou a Natácia e hoje a gente está mais uma vez aqui para conversar com vocês sobre genética, que é o que a gente gosta no nosso Café Teta Night de quinta-feira. Então hoje o nosso tema foi o quê? Nosso tema foi como os modelos estatísticos eles podem ser agregadores para nos auxiliar a compreender filogeografia, genética de populações, tudo isso, beleza? Então, vamos lá. Então, gente, quando a gente conversa sobre modelos em filogeografia, e aí entra também genética de populações e genômica de populações também, o que a gente pensa a respeito disso? O que seriam esses modelos, afinal de contas, né? Quando a gente estuda toda essa questão de genética, de diversidade, né? A gente tem perguntas para serem respondidas e algumas vezes nós podemos responder essas perguntas olhando com padrão visual mesmo. Então, quando você faz um gráfico de frequência alélica lá com seus dados de microsatélites, quando você faz um agrupamento, uma análise de agrupamento com os SNPs, ou quando você faz uma rede lá no network, para você verificar as relações entre os grupos de haplótipos que você tem, e aí você tem aquele padrãozão ali, você olha visualmente e você consegue enxergar uma história que tem ali por trás. E isso é muito bacana e é muito importante. A estatística descritiva, ela acrescenta e acrescenta em muito no nosso trabalho, tá? Ela é importantíssima. Porém, contudo, entretanto, a gente tem algumas outras estatísticas que são muito poderosas. Por quê? Porque elas associam, seja um intervalo de confiança, seja uma atribuição de um p-valor àquela inferência estatística que você fez. E isso é bem legal. Então, é como se fosse um passinho além que você pode dar dentro dos seus trabalhos, tá? Então, isso é muito importante também de ser explorado. E a gente não vê muitas pessoas explorando porque é um pouquinho mais complexo, exige um pouquinho mais de estudo e às vezes as pessoas ficam com medo e com receio também de utilizar essas abordagens. Então, por que essas abordagens elas agregam, né? O que elas têm de diferente dessas abordagens estatísticas? Hoje a gente vai conversar sobre isso e elencaremos 5 temas principais que vão nortear a nossa conversa. A primeira é por que abordagens, pensando em modelos filogeográficos, em genética de populações, genômica, eles agregam. Qual é a diferença deles para outras abordagens? Quais possíveis abordagens a gente pode fazer e com qual programa você pode utilizar essas abordagens? Eu quero fazer, deixa eu ver, um teste de cenários biogeográficos, tá? Qual programa que você usa para fazer isso? Qual que é um jeito errado de usar essa abordagem? Onde que a gente erra quando a gente resolve trabalhar com isso? E depois, no final da nossa conversa, eu vou colocar um passo a passo para colocar aqui para você como que você tem que fazer quando você começa a fazer esse tipo de trabalho. Então, vamos embora. Bom, por que essas abordagens agregam? Então, elas agregam porque você pode associar um p-valor. Você pode também associar a um intervalo de confiança. Então, se você tem um teste de cenários, vamos dizer assim, e aí você tem uma probabilidade, sei lá, de 30%, será que é algo confiável? Não, não é. Então, por isso que essas abordagens são legais, porque você tem essa associação das estatísticas vinculadas a ela, né? Então, ela vai diferenciar dessas outras abordagens porque elas não são simplesmente uma abordagem descritiva. Embora as abordagens descritivas, elas sejam muito importantes para nos dar insights, para a gente caracterizar os nossos dados. Beleza. Então tá. E ela também não é apenas visual, tá? Não é só uma caracterização. Tá bom, Nath, e o que eu tenho que fazer então para pensar nessas abordagens? Como que a gente pensa nelas? A primeira coisa que você tem que saber é sobre o seu dado, sobre a ecologia da sua espécie, qual que é a pergunta que você quer responder com ela, qual é a ocorrência da sua espécie.
Tem alguma barreira entre as populações que você está estudando? Qual marcador você está avaliando? Por quê? Porque todas essas abordagens que envolvem modelos, você precisa pensar em alguma coisa ali por trás a ser testada. E não dá para você atirar para o alto, pensar, não, eu vou sair testando aqui e o que der, deu. Isso não faz sentido, entendeu? Por que não faz sentido? Porque tem que ter uma coisa que chama questão biológica envolvida. Porque se não tiver questão biológica envolvida, do que vai adiantar? Entendeu? Deixa eu ver aqui o que eu acho Anjo está falando. Qual o jeito errado de fazer isso? Tudo começa no delineamento. Exatamente. Esse é um dos jeitos errados da gente fazer. Sair atirando para tudo quanto é lado, né? Às vezes a gente não sabe como fazer uma abordagem e sai testando e sai testando. Não é porque vai ter um p-valor associado que aquilo faz sentido biológico. A gente já conversou sobre regressões que às vezes as pessoas fazem, encontram um suporte e aí aquilo não faz sentido biológico, algumas correlações. Então a gente tem que ficar ligado nisso. Por isso que você tem que pensar na hipótese a ser testada. Então, quem tiver no Instagram ou no Facebook e quiser ir para o YouTube, eu vou começar a compartilhar uma tela para vocês para mostrar mais ou menos como é que isso funciona, tá? Por exemplo, esse aqui é um trabalho que eu fiz com palmeiras, é um trabalho de filogeografia de buriti. Buriti é uma espécie que ocorre no Cerrado, também ocorre na Amazônia, mas uma coisa legal é que ela ocorre nos brejos, tá? Então ela tem uma particularidade muito interessante, porque embora ela seja altamente distribuída, ela ocorre somente em brejos. E aí, o que eu fiz nesse trabalho? Nessa primeira planilha aqui, que eu estou mostrando para vocês, eu tenho tanto as estatísticas descritivas das populações, então quantos grupos que eu encontrei, né, quantos haplótipos eu tenho em cada população, lembrando que haplótipos são combinações únicas de estados alélicos em uma determinada região que você está avaliando, qual que é a diversidade haplotípica, qual que é a diversidade nucleotídica, beleza. E logo aqui do lado, e a gente vai conversar sobre essa análise mais para frente, eu tenho uma análise para verificar questões demográficas, tá bom? Ok. E aí eu estava falando para vocês sobre a questão visual. Então, uma abordagem visual seria essa daqui, ó. Aqui eu tenho uma rede de, não a rede de haplótipos em si, mas eu tenho a distribuição dos haplótipos no mapa de ocorrência da espécie. Então, isso é visual, mas ele me dá insights. Por exemplo, quando eu olho aqui, ó, eu vejo que eu tenho uma clara divisão entre as bacias hidrográficas. Por exemplo, populações que estão aqui na bacia do Tocantins-Araguaia tem uma constituição, as populações que estão aqui mais para o lado da Amazônia, outro, para o Prata, outro, e assim por diante. Então, é muito interessante você olhar o padrãozão, né? Aliás, tem gente que não gosta que fala padrão, mas olhar como é que essa variação está distribuída para você ter insights. Só que, mesmo sem você conhecer da biologia da espécie, e eu tendo falado isso muito sucintamente, você já consegue perceber que faz sentido, né? Quando você olha para o mapa e pensa que a espécie ela é associada à água e que a gente tem uma associação aqui entre como que essa variação da diversidade genética está distribuída entre as bacias hidrográficas dentro do bioma cerrado, faz sentido. Beleza, beleza. Só que aqui eu não tenho uma associação de um p-valor, eu não tenho nada aqui que me diga sobre alguma hipótese filogeográfica, alguma hipótese em genética de populações. A gente não tem isso. E aí é que entra, então, essas possíveis análises que a gente pode fazer. A primeira delas que eu vou falar para vocês é sobre cenários. Como assim, Nath, cenários? Eu contei aqui para vocês, mostrando esse exemplo, que eu tenho populações que estão distribuídas no bioma cerrado, tá lá tudo certinho. Eu poderia fazer um teste aqui e verificar cenários biogeográficos que me ajudem a explicar o que eu encontro. Por exemplo, será que lá no quaternário aconteceu alguma coisa que fez com que essas populações se retraíssem, porque no quaternário a gente teve uma época de seca muito grande, e aí essas populações se retraíram em pequenas áreas ali que ficaram restritas a uma umidade e também a brejo que pudesse manter essas populações? Isso é uma hipótese, e eu criei essa hipótese com base em
registro polínico que tinha lá no quaternário. Por que eu falei de você conhecer a ecologia da sua espécie e também as questões biogeográficas? Para que você possa fazer esse tipo de elaboração de cenário, de perguntas biológicas e testar. Então, essa elaboração de cenário, ela te dá insights muito, muito, muito bacanas. E eu vou mostrar aqui para vocês como eu fiz a construção de alguns desses cenários aqui para outra espécie que não se atentem tanto à espécie, mas sim à ideia que tem construída por trás. Então, por exemplo, aqui eu coloquei 8 possíveis hipóteses que explicariam os meus dados. Como que eu elaborei essas hipóteses? Eu fui atrás de artigos filogeográficos, biogeográficos, não só em filogeografia, mas como também de registro polínico, que explicasse e que tivesse algumas hipóteses. Então, por exemplo, a gente tem hipótese de conexão entre floresta amazônica e floresta atlântica. Se as suas populações ocorrem nessas florestas, será que esses eventos biogeográficos que ocorreram lá no quaternário poderiam explicar isso que você vê? Já é uma hipótese que você pode testar. Eu também criei hipóteses baseados em observações de campo. Então, eu sabia que tinha uma área que era de hibridização, possivelmente. Então, ali eram 2 espécies que estavam trocando possivelmente alelos entre si. E eu consegui averiguar isso pela uma análise de agrupamento genético utilizando o programa Structure. Então, eu queria verificar se essa hipótese fazia sentido, se corroborava com o que eu encontrei dos meus dados genéticos. Fui lá e montei a hipótese também. O programa que a gente faz isso, que a gente testa hipóteses para explicar o que a gente verifica, o que a gente encontra, é o programa DY-ABC. Então, nesse programa, você tem condição de pegar os seus dados genéticos e construir cenários biogeográficos para verificar qual deles explicaria melhor o que você encontra. Só que qual que é o ponto? Não é que ele vai te dar o cenário que explica, não. Ele não vai te dar o cenário que explica, porque é você que vai colocar. Então, você tem que ter a responsabilidade de avaliar cenários, de pensar em cenários. E esses cenários não podem vir assim da cabeça de vocês. Ah, pensei nisso aqui, eu acho que vai ser isso aqui. Não. Ele precisa de um suporte. Ele precisa de alguma coisa que dê um aporte para ele, né? Então, seja o registro polínico, seja algum evento de soerguimento de montanha que pode ter separado as suas populações. Você pode fazer também uma modelagem de nicho ecológico, que é super, super, super mega legal para quem está trabalhando com filogeografia, genética de populações também, com genômica populacional. Por quê? Você pode fazer a modelagem de nicho ecológica, isto é, você vai pegar os pontos de ocorrência da sua espécie e você vai modelar, você vai verificar aonde esses pontos, com base naquilo que ocorre, poderiam ocorrer em uma determinada área, dado um conjunto de variáveis biológicas, como, por exemplo, fatores abióticos, como precipitação, pH de solo. Tudo isso você consegue, então, ajustar modelos que te mostram predições de onde essas espécies podem ocorrer, as suas populações podem ocorrer. E aí você pode projetar isso no tempo. Então, você pode olhar isso lá no quaternário, no terciário, e aí você vai ver. Ah, então, quando essas populações estavam lá no quaternário, ocorreu, faz de conta, uma retração diária. E aí, possivelmente, com essa retração diária, essas espécies, pelo que eu percebi na modelagem, podem não ter trocado fluxo gênico ali, trocado alelos, porque elas ficaram isoladinhas lá, porque não tinham áreas com adequabilidade ambiental para que elas ocorressem. Opa, vou testar isso lá no DY-ABC. Aí, o programa, ele te dá a forma de você montar esses cenários. Então, aqui na frente de cada um dos cenários que eu elenquei, de acordo com aquilo que eu tinha pensado, né? Eu coloquei o esqueletinho dele e lá no tutorial do programa ele te mostra, viu? Direitinho como é que você vai fazer quando uma população expandiu, como é que você vai fazer quando uma população retraiu. Então aqui, ó, perceba, por exemplo, nesse caso aqui, eu coloquei que as minhas populações, elas estavam retraindo, tá bom? Começaram a retrair aqui, elas tinham um tamanho no passado e eu separei 3 grupos, elas retraíram e depois expandiram. E assim por diante, eu fui criando vários cenários. Tudo lá tem um tutorial. Por exemplo, esse cenário aqui, ó, eu coloquei com base no que eu encontrei
para os grupos que eu estimei genéticos, em que eu verificava que tinha uma conexão, uma possível mistura entre as espécies que eu estava trabalhando. Então, eu coloquei aqui a espécie do Cerrado, aqui a espécie do Pantanal, número 3, e a número 2, a espécie do Nordeste, e essa número 1 aqui representaria a conexão entre elas, ou seja, um fluxo gênico que ocorreu entre esses grupos aqui. Tranquilo? Então, vamos fazer o nosso checklist aqui, que a nossa primeira abordagem seria com o programa de YABC, para você testar do It Yourself, que é a famigerada filogeografia estatística ou ABC da filogeografia. Eu vou colocar também aqui o nome do autor, caso vocês queiram depois procurar. São franceses, né? E beleza, o de YABC eu posso usar com que tipo de dado? Você pode usar ele com SNPs, também pode usar ele com os microsatélites e com as sequências. Só que aí você tem que se ligar que cada marcador desse tem uma natureza, tá? Então, os microsatélites têm uma taxa de mutação, as sequências têm outra. Você também tem que pensar na hipótese que você está testando para não fazer pergunta que o seu dado não consegue te responder. Por exemplo, os microsatélites que têm uma taxa muito, muito, muito elevada de mutação, eles vão estar mais associados com eventos mais próximos no tempo. Você não vai conseguir avaliar alguma coisa que aconteceu lá no terciário utilizando os microsatélites. Então, se você fizer uma hipótese biogeográfica com base em algum evento que ocorreu lá no terciário, mas usando os dados de microsatélites, não vai dar certo, vai dar ruim. E aí, só para vocês entenderem como é que funciona isso, olha só que legal que é o resultado que esse programa dá. Então, aqui eu só coloquei o cenário que foi selecionado. Eu não coloquei todos aqueles aqui não, tá? Porque o que eu quero que você entenda é que existem cenários que você pode elaborar e que você pode fazer esse teste. Mas olha o que ele te dá. Então, ele selecionou para mim aqui qual que era o melhor cenário que explicava os meus dados em relação a tudo que eu elenquei. Então, isso tem que ficar muito claro. Não significa que é o cenário verdadeiro, significa que dentre aqueles que você colocou para o programa, ele avaliou que determinado cenário seria mais plausível de explicar aquilo que você tem. Então, ele consegue gerar uma estatística para você a partir de duas formas. Aqui eu combinei diversos marcadores. Eu usei marcadores nucleares, cloroplastidiais, de microsatélite, mas ele vai te dando, de acordo com cada cenário, qual que é a probabilidade a posteriori. Então, eu encontrei, utilizando os marcadores nucleares, que eu tinha 80% de chance deste aqui ser o cenário verdadeiro. E aí, gente, não é trivial fazer essa análise, tá? Ela exige muito, você precisa modelar, você precisa inserir algumas coisas que ajudem o programa a te dar uma resposta que seja mais plausível, beleza? Outra forma da gente fazer, outra maneira da gente também trabalhar, seria utilizando o programa Migrate. O programa Migrate, ele foi desenvolvido pelo professor Peter Berly, é um programa muito, muito, muito legal. Por quê? Porque ele te possibilita também criar cenários de migração. Como assim, Nath? Você pode pensar nas suas populações e você pode estabelecer grupos. E mais uma vez, precisa de ter sentido biológico que você está testando. E aí você verifica, será que teve migração desse grupo para esse grupo? Será que não teve migração desse grupo para esse grupo? E aí você vai criando, então, esses cenários de migração, presença ou ausência de migração, o padrão que você achar que faz sentido, e aí você faz os testes. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de como a gente constrói esse modelo de simulação no Migrate, tá? O modelo que eu vou mostrar para você, ele tem só 3 grupos, porque era o que fazia sentido para mim na época, tá? Então, isso aqui, de fato, são coisas que eu efetivamente avaliei. Então, olha só. Aqui, o que significa isso daqui? Coloquei 3 grupos aqui, né, no meu modelo.
Eu estou dizendo que esse grupo aqui, a Acrocomia culeata, ele contribui com o fluxo gênico direcionado para essa população de Acrocomia intumensis, que é outra espécie, tá? E aqui esse outro grupo de Acrocomia culeata, o mesmo grupo, desculpa, contribui também para uma outra espécie que é Totai. Porém, eu disse para o modelo que essa espécie, a Acrocomia totai, não contribui com a Acrocomia intumensis. Aí eu criei um outro modelo, em que eu dizia que o fluxo gênico era bidirecional, quando eu estava considerando o grupo de Acrocomia intumensis com a Acrocomia culeata, e bidirecional com a Acrocomia culeata e a Acrocomia totai. E, novamente, eu não ia colocar aqui, estabelecer fluxo gênico entre intumensis e totai. Então, perceba, nossa, mas faz diferença se é unidirecional e bidirecional? Claro que faz toda a diferença. Então, você pode ir testando nesse sentido, tá? Elaborando as hipóteses de fluxo gênico de acordo com os grupos que você tem. Como que eu vou criar esses grupos? Você pode estabelecer os grupos a partir dos grupos genéticos. Você também pode fazer isso pensando em hipóteses de isolamento, por bioma. E aí você vai vendo se há um padrão de migração. O próprio nome do programa é Migrate, né? Então, o que ele vai avaliar é isso, né? Se tem como é que é o padrão do fluxo gênico que moldou a história daquele grupo, e ele vai selecionar o melhor modelo por fator de base factor. Então, a nossa segunda abordagem é com o programa Migrate, que foi desenvolvido pelo professor Peter Berly e colaboradores. Se eu não me engano, foi em 2010, eu acho. 2012. Beleza. E quais dados que o Migrate utiliza? O Migrate também da mesma maneira. Ele vai utilizar micros, ele vai utilizar SNPs e ele vai utilizar as sequências. Tá bom? Quarta abordagem que a gente pode... eu vou mostrar para vocês como é que fica o resultado dele. Vai ver que gracinha que é o resultado do Migrate. Aqui. Então, eu também testei com diversos marcadores, porque cada marcador vai me dar um insight diferente, né? Os micros, eles me dariam um insight mais atual do fluxo gênico, enquanto que o dado cloroplastidial e o nuclear, outro insight. E também, se você tem uma convergência entre diferentes marcadores, ó que legal, você tem uma coisa bacana, que é o quê? Talvez aquele evento que molda a história evolutiva do grupo que você está estudando pode ter um denominador comum. Então, quando a gente tem essa convergência dos dados, é algo muito, muito bacana de se ver. Aqui, eu verifiquei que eu não tinha essa convergência para os meus dados. Então, cada modelo, cada marcador me deu um modelo, selecionou um modelo diferente para mim. Eu tive uma convergência simplesmente em questão do fluxo gênico entre a Acrocomia totai e a Acrocomia culeata. E quando eu olhei aqui para a questão histórica, que é esse modelo 7 aqui, em que eu utilizei o modelo com sequências nuclear, e depois eu fiz um com nuclear associado com cloroplasto, porque uma coisa legal do Migrate é que você pode fazer um arquivo de entrada que você constrói utilizando os dados de microsatélites, associado com cloroplasto, associado com sequências nucleares. Você tem essa flexibilidade de associar diferentes marcadores com taxas de mutação distintas e colocar no programa. Então, o que eu achei legal desse modelo aqui é porque o modelo histórico, vamos dizer assim, que tinha um marcador mais antigo, né, que seria o nuclear cloroplastidial, eles foram concordantes entre si. E aí eu verificava um fluxo gênico entre todos os meus grupos, e isso aqui foi concordante com o que eu tinha verificado na minha árvore de network, que seria a análise descritiva dos dados. Então, aqui a minha probabilidade, considerando só o nuclear, foi 1, e considerando o nuclear e o cloroplastidial foi 0,98, então foi bem alta, né? A nossa próxima abordagem que a gente pode utilizar é com o Lamarck. Adoro o Lamarck, gosto bastante desse programa. Muita gente pensa assim, é Lamarck por causa do Lamarck? Não, não é. Mas poderia ser, os pesquisadores falaram que foi só por um acaso
é porque começa com likelihood, é a abreviação do que eles estabelecem como metodologia. E quem descreveu foi Kuhner e colaborador. Não, a primeira descrição dela foi só da Kuhner. Foi em 2006. E aí o mais legal é que tanto o Migrate quanto o Lamarck, eles têm tutoriais maravilhosos lá na página de desenvolvimento deles, tá? Quais dados que o Lamarck trabalha? SNPs, também. Os micros, as sequências, e ele também trabalha com dado de eletroferograma tranquilamente. Ele é muito tranquilinho de se trabalhar. E o que o Lamarck faz que torna ele tão especial? O Lamarck, ele te ajuda a interpretar a história demográfica dos grupos. Como assim a história demográfica dos grupos? Você pode fazer a estimativa do G. O G é uma estimativa que vai te mostrar se as suas populações lá no passado, elas estavam em retração, em expansão, em equilíbrio demográfico. E se você fizer uma modelagem de nicho ecológico e essas informações da modelagem de nicho ecológico casarem com os dados do Lamarck, né, com essas estimativas que ele dá, que seria esse parâmetro G, aí você tem aquilo que eu falei, que é encontrar um denominador comum, quando os seus dados eles são concordantes, né? Porque aí quando você faz a modelagem de nicho, você está usando dados de ocorrência e está usando variáveis ambientais lá do passado. Então, se esses dados de ocorrência com as variáveis ambientais mostram uma assinatura parecida com os dados genéticos, nossa, fica um trabalho muito belíssimo, né? Porque a gente tem mais e mais aporte e evidência de que aquela história biogeográfica foi moldada por um evento comum. Coisas que o Lamarck, que precisamos pensar no Lamarck. Taxas de mutação, a gente tem que pensar, modelo evolutivo. Então, por exemplo, se você usa os microsatélites, você vai ter que usar um modelo browniano. Não é a mesma coisa, cada um dá uma resposta distinta, como eu disse. E aí, aqui no artigo dos Buritis, que eu havia dito, que a gente fez essa associação, deixa eu caçar aqui, que a gente tem a planilha com os dados descritivos, né? Aqui o Hzinho, que é a diversidade haplotípica, o P, que é a diversidade nucleotídica. Logo em seguida, a gente tem o θ e o valor de G, que seria o Growth Force, o G-Force, força de G, que nos dá essa perspectiva, né? Se a gente teve, então, uma retração, se está em equilíbrio, se não está. E olha só, perceba aqui que a gente tem um intervalo de confiança associado a esse valor de θ, que é uma das coisas que a gente elencou, né? Qual que é a diferença de você usar modelos para aquelas abordagens que a gente só tem um padrão visual, que a gente só observa? É porque tem uma estatística associada a ela. Então, a estatística associada do Lamarck aqui é esse intervalo de confiança, assim como o Migrate, a gente associa ao Base Factor, né? O DY-ABC, a probabilidade a posteriori. O Lamarck, ele te dá essa outra perspectiva com intervalo de confiança. Então, você vai ter um valor de G lá, mas se ele não estiver dentro do intervalo de confiança, a gente não vai conseguir associá-lo com algo que é viável, né, do ponto de vista biológico. Então, isso é muito, muito legal. Beleza, então, agora, a próxima abordagem que eu tenho para te falar, vamos digitar aqui, a próxima abordagem é utilizando o programa BEAST. Gente, que programa maravilhoso, inclusive esse programa a gente vai usá-lo na nossa aula da semana que vem, na Semana DNA em Foco, a gente vai aprender a utilizar o programa BEAST, estimar uma árvore datada e tudo mais, beleza? O BEAST, ele foi desenvolvido por Drummond, na verdade é a abordagem dele, tá? Então, se você for olhar, olhe as referências de Drummond, tchau. Mas o que acontece? O BEAST, ele é um programa que está há muito tempo em desenvolvimento, muito tempo. E aí, eles têm também a família do BEAST 1 e a família do BEAST 2, vamos dizer assim. A versão .1, que tem um monte de versões, e a versão .2. E cada versão que eles foram criando não significa que é pior ou melhor, mas eles foram associando mais coisas, sabe? Então, algumas análises, eu, por exemplo, utilizo a versão
1.8, para outros a versão 2.4 e assim por diante. Mas o que é que o BIST faz então de tão legal? O BIST, você pode conseguir fazer uma datação das suas linhagens. Você vai conseguir estimar quando aquelas linhagens divergiram, qual é o ancestral, quando ocorreu o ancestral comum mais recente de todos os indivíduos que você está utilizando. E a partir desses pontos em que a gente tem a coalescência, né, o encontro das linhagens lá no passado, a gente consegue estabelecer essa data utilizando uma taxa de substituição nucleotídica para a região que você está estudando. Então, quando você for fazer essa análise, você precisa buscar na literatura a taxa de evolução, a taxa de substituição nucleotídica para a região que você está estudando. Nath, não tenho, como que eu faço? Busque então algo próximo a ela. Por exemplo, o trabalho que eu mostrei de filogeografia de Palmeira, né, do Buriti, eu não tinha uma taxa de substituição nucleotídica para o Buriti. O que eu fiz? Eu fui buscar uma taxa de substituição nucleotídica para monocotiledôneas. Tá, mas monocotiledônia, como assim? É distante? É distante? É distante? Mas era o que eu tinha. Por isso que a gente fala em estimativa. E aí o BIST, ele solta junto com a data que ele estimou para essas divergências das linhagens, um p-valor, uma probabilidade a posteriori, uma probabilidade a posteriori e um intervalo de confiança. Então, se o intervalo de confiança for muito, muito grande, se você olhar, por exemplo, supondo que eu estimei que a data de divergência é 3 milhões, mas o intervalo de confiança vai de 20 milhões a 1 milhão. Tipo, pode ser que essa data caia em qualquer lugar, a data real. Então, não faz sentido, entendeu? Aí também entra uma coisa que é a gente fazer a modelagem dos nossos dados. Isso leva tempo. Não é simplesmente você rodar lá, não. Todos esses programas que eu estou listando para você, você tem que ver se teve convergência das corridas, se teve estabilidade, se tem um valor que a gente fala de amostragem das árvores, que é ESS, que seja superior a 200, mas calma que isso daí a gente vai aprender na nossa aula do DNA em Foco. Enfim, há uma infinidade de coisas por trás disso daí, mas eu quero mostrar para você as possibilidades que existem nas diferentes abordagens e como você pode explorá-las para que você consiga ter trabalhos lindos, maravilhosos, brilhantes e purpurinados, tá bom? Então, o BIST, ele vai trabalhar com sequências. E aí, você tem que ir atrás dessa taxa de substituição nucleotídica. Ok. Agora, vamos começar aqui. Revisando. Quais abordagens que a gente pode utilizar e os programas? Então, a gente pode avaliar cenários com o DIU-ABC. Você vai elencar os cenários com base em hipóteses previamente estabelecidas, pensando no seu modelo biológico, e aí ele vai então contrapor as hipóteses que você elencou e selecionar aquela que em tese melhor explica o que você observou. Você pode utilizar o Migrate, que vai avaliar o padrão de fluxo gênico ou a presença ou ausência de fluxo gênico entre grupos que você estabelecer. Você pode utilizar o Lamarck para verificar se as suas populações estiveram no passado em instabilidade populacional, em retração ou crescimento populacional, e todos esses programas utilizam os SNPs, os microsatélites e as sequências, beleza? E a gente pode utilizar o BIST para fazer a datação das linhagens que você está estudando e estimar o tempo do ancestral comum mais recente das suas populações, ou seja, considerando todos os indivíduos, todas as populações que você está estudando, qual que é a idade daquele ancestralzinho comum que originou todas elas. Então, você consegue fazer isso a partir de dados de taxa de substituição nucleotídica. Você também pode calibrar com registro fóssil, tem várias coisas para serem feitas. Eu quero te dizer também que o BIST é bem legal porque ele consegue fazer algumas análises relacionadas à dispersão. Então, ele consegue verificar quando que, estimar, né? Quando que uma linhagem dispersou para um outro lugar ou não. De repente, essas linhagens ficaram isoladas. Mas esses eventos de dispersão que possivelmente ocorreram, e se ocorreram, ele consegue estimar, traçar e ainda te mostrar a data. E aí, quando você verifica isso, né? Quando esse evento ocorreu, o que você vai fazer? Correr para a literatura e vai procurar o que aconteceu ali naquele momento, né?
dentro do cenário que você está avaliando. Vai buscar registro fóssil, vai buscar pólen, vai buscar tempo, se estiver trabalhando com animal, vai buscar algum fóssil relacionado àquele animal, né, um ancestral daquele gênero e assim por diante. Então dá para você fazer uma infinidade de coisas, é muito maravilhoso esse programa, tá? Beleza, vamos para os jeitos errados de usar esta abordagem, né? Os jeitos errados. Quais são os jeitos errados? O primeiro deles é não pensar na sua pergunta biológica. Porque se você não pensar na sua pergunta biológica, né? Como é que você vai atrás das coisas? Não vai conseguir responder. A segunda coisa é não compreender sobre a ecologia da sua espécie. Porque se você vai estabelecer modelos, precisa de ter uma base teórica. Se você negligencia, você pode ter até um valor estatístico associado àquilo, mas não necessariamente aquilo vai ter um sentido biológico, tá? Outra coisa que você pode cometer de erro, tentar só uma vez. Porque essas análises você possivelmente não vai acertar de primeira, muito possivelmente elas exigem o que a gente chama de modelagem. Você precisa ir estabelecendo, mudando os priors, melhorando, colocando, estabelecendo mais corridas. Outro ponto errado de usar isso daqui é negligenciar os modelos de substituição nucleotídica e a natureza do seu marcador. Como assim, Nath? A natureza do meu marcador? Ora, se você está utilizando um dado de microsatélite e está fazendo uma pergunta que se refere lá ao terciário, esse dado não tem condição de te responder a sua pergunta, porque microsatélites a gente avalia o fluxo gênico atual, então como que você vai ver isso? Não tem condição. Então você tem que fazer perguntas que a natureza do seu dado consiga te responder. E negligenciar também os modelos de substituição nucleotídica é porque é o seguinte: se você está trabalhando com uma região que tem uma taxa de mutação muito elevada, ela vai te dar uma outra perspectiva. Se você trabalha com uma região que tem uma taxa de mutação mais conservada, não tem muitas alterações, você vai conseguir eventos de coalescência, de encontro no tempo mais profundos, para que você consiga estimar, então, as suas datas de divergência. Então, a gente não pode negligenciar a natureza dos nossos marcadores. Por outro lado, se você tiver pouca variação também, você também não vai conseguir estabelecer uma análise. Você não vai conseguir criar os grupos, porque você não vai ter variação suficiente para fazer isto. Outra coisa que é um jeito muito errado de fazer, muito errado, ignorar os resultados. Aí você vai falar, como assim? Você está ficando doida? Ignorar os resultados? Vou explicar por quê. Vou dar um exemplo, aliás. Eu estava avaliando um trabalho esses dias, até de uma tese e tal, e aí o que aconteceu? A pessoa, ela utilizou um programa para contrapor cenários, né? Então ela queria selecionar o cenário que explicasse os dados dela. Até aí tudo bem. Só que ela conseguiu, dentro dos programas que eu mostrei para vocês, a seleção de um cenário que seria muito legal mesmo para explicar os dados dela. Só que esse cenário tinha uma probabilidade de ocorrer de 30%. E esses programas, eles também podem estimar por outros métodos, não só por um. E nesse outro método que ela estimou, nenhum cenário sobrepôs, entendeu? Todo mundo tinha a mesma chance de ocorrer e a chance era tipo assim 0,1, ou seja, nenhum daqueles cenários explicaria. Mas como essa outra abordagem estatística pelo mesmo programa disse que dentre aqueles cenários tinha aquele específico lá de 30%, ela pautou grande parte da discussão dela naqueles dados lá. Só que você acha que um cenário de 30% é capaz de ter um suporte estatístico? Um p-valor de 0,3? Não tem suporte estatístico. Então, às vezes a gente tem tanta paixão pelas nossas hipóteses que a gente ignora aquilo que o dado está contando para a gente efetivamente. E isso é um problema muito grande, porque uma coisa é o que eu quero ver, outra coisa é o que eu consegui encontrar. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? De ficar muito apegado e não verificar que o que a gente espera encontrar não tem um suporte estatístico e fazer uma discussão
toda em cima de uma coisa que não faz sentido biológico algum. Ok. Então, os jeitos errados de você pensar em abordagens considerando os modelos, né, de contraposição, as estimativas de idade, né, de tempo, é não pensar na sua pergunta biológica, não compreender sobre a ecologia da sua espécie, do seu bicho, da sua planta, não tentar várias vezes fazer a modelagem, ignorar os seus dados totalmente e negligenciar as taxas de mutação nucleotídica e a natureza do seu marcador molecular. Então, gente, agora vamos para um passo a passo para quem quer começar a trabalhar com essas sequências. Então, eu vou colocar aqui para vocês, compartilhando na tela, qual seria o passo a passo para você trabalhar com esses cenários. A primeira coisa que você tem que fazer, então, é pensar na pergunta biológica. Se você não pensar nisso, não tem como você ir para frente nas suas coisas. A segunda coisa é estabelecer as perguntas que você quer responder. Uma vez que você estabeleceu essas perguntas que você deseja responder, você vai fazer a escolha do marcador apropriado. Então, por exemplo, tem gente que trabalha com genética da paisagem para verificar se tem alguma interferência das áreas degradadas ou não na diversidade genética. Você precisa de um marcador que te mostre isso de maneira atual, então você vai utilizar os SNPs, pode ser SNPs também, mas os micros. Então, os micros são adequados para você avaliar essas questões de fluxo gênico. Ok? Então, depois que você faz a escolha apropriada do seu marcador, né, você tem as suas perguntas, já tem a pergunta biológica e tudo mais, qual que é o próximo passo? Buscar informações sobre a taxa de substituição nucleotídica das regiões que você está estudando, tá? Então, aqui eu coloquei até estabelecer pergunta que deseja responder, ficou duas coisas. Aqui eu tinha que colocar estabelecer as hipóteses que você deseja testar. E aí, quando a gente pensa em estabelecer as hipóteses que se quer testar, a gente tem que pensar em ir para a literatura, estudar, pensar, pegar tudo aquilo que pode nos dar embasamento para a construção das hipóteses que a gente deseja testar, tá bom? A outra coisa é fazer a modelagem das análises. Então, você não vai acertar de primeira. Eventualmente, você vai ter que aumentar o número de cadeias, você vai ter que aumentar o número de passos que você está utilizando, vai ter que melhorar uma taxa aqui, colocar um outgroup acolá. Então, você tem que ir fazendo a modelagem e verificar a estabilidade das corridas. Beleza? Beleza. O sétimo passo é leia o tutorial, porque a galera não lê o tutorial de programa. Isso pode te ajudar bastante. E o oitavo é estar comigo aqui. Estar no Entenda Genética, que a gente sempre traz aqui coisas para vocês que podem ajudar nessas interpretações dos dados de vocês, tá bom? Então, gente, hoje a nossa conversa foi isso, foi uma explanação de como você pode explorar os seus dados a partir dos modelos em filogeografia, genética de populações e genômica populacional. Se você tiver alguma dúvida, coloca para mim nos comentários aqui, compartilha isso com alguém, que eu tenho certeza que tem uma galera que está aí sem saber qual análise fazer e como explorar de maneira satisfatória os dados que tem. Então é isso, amanhã tem mais e até breve!